Bom, vamos lá para mais uma mensagem essa semana, e o tema é o pão que mata a fome do mundo. E falando em mundo, nós vivemos um mundo com as suas peculiaridades, né? A gente nunca teve tanta coisa, né? As pessoas nunca tiveram tanta coisa, e ao mesmo tempo nunca vimos pessoas tão vazias como elas estão. A gente vê casas cheias, agendas lotadas, redes sociais movimentadas, mas os corações estão famintos, e só está faminto aquele que está vazio, seco. E o que mais a gente escuta é: ele nunca está satisfeito, tal pessoa sempre quer mais. Isso mostra, essas frases, elas denotam uma certa insaciedade, né? Por falta de um alimento com substância. E aí a pergunta é: que alimento é esse? A pergunta não é mais se o homem, se o ser humano, ele tem fome, mas do que o ser humano tem se alimentado. Essa é a grande questão. E como base, dessa palavra de hoje, eu vou estar utilizando João capítulo 6, versículos 35 a 40, onde a palavra do Senhor diz: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que me vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu vou dar um contexto histórico, dessa passagem, antes de cair dentro dela, mais especificamente. Uma questão que eu gostaria de levantar é: será que os milagres, por si só, eles produzem uma fé verdadeira? E essa passagem, ela vai justamente, essa passagem, o que aconteceu antes dessa passagem, vai justamente falar sobre isso. O capítulo 6 de João, ele começa com um dos milagres mais impressionantes, do ministério de Jesus, que é a multiplicação dos pães e peixes, que está descrito em João 6, do versículo 1 ao 14. Então ali, o que acontece ali? Uma multidão inteira, ela é alimentada, uma necessidade real é suprida, ou seja, aquelas pessoas estavam ali reunidas, elas tinham fome, e Jesus, através do milagre da multiplicação, ele saciou a fome daquelas pessoas. Então, aquele povo, ele experimenta o poder de Deus ali, o milagre ali. Mas existe um detalhe que João, quando ele escreve esse capítulo, tem um detalhe que ele quer que a gente perceba, que a multidão, ela realmente seguia Jesus, mas não por quem ele era, mas pelo que ele podia fazer, pelo que ele já tinha feito, e na expectativa do que ele poderia ainda fazer por eles. Então, eles ali naquele momento, quando tudo é finalizado e eles são alimentados, eles tiveram uma experiência com milagre ali, viveram um milagre, não foi algo que contaram a eles e tal. Eles estavam realmente ali vivenciando, na carne, o milagre, mas eles não tiveram um encontro com a mensagem do milagre. Então eles estavam satisfeitos fisicamente, eles comeram, então o corpo deles estavam satisfeitos, mas espiritualmente eles continuavam vazios. E como é que te percebe isso? Porque após o milagre, a multidão, eles pediam a Jesus mais pão. Então, o que eles queriam ali? Não é que eles ainda estavam com fome física, mas eles queriam mais sinais. E aí o pão estava relacionado ao milagre. Então, eles pediram mais pão, mais sinais, mais benefícios materiais. Eles queriam mais. E a gente faz isso o tempo todo também. Muitas vezes a gente ora por algo, aí Deus nos satisfaz, cumpre
aquele nosso desejo e a gente está pedindo e é por outra coisa. Quando a gente não espera aquela primeira coisa que a gente pediu ser cumprida, já está pedindo outra e outra. Então a gente está toda hora pedindo ao Senhor mais sinais, mais coisas. Da mesma forma que essa multidão fez. E Jesus, ele conhecia a motivação, conhecia o coração daquela multidão. E aí em João 6:26 ele vai falar: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aqui surge uma verdade espiritual que é bem perigosa, porque é possível, né, a gente buscar Jesus como solução dos nossos problemas, mas sem desejar um relacionamento verdadeiro com Ele. E essa passagem ela nos mostra também que nem todo milagre vai gerar uma conversão, né? Porque a gente tem essa falsa ideia de que a pessoa que ela não é convertida ou que não conhece a Jesus, que no momento que ela vivenciar, experimentar o milagre, ela vai ser automaticamente convertida ou convencida, né? Ou até mesmo aquelas pessoas que já acreditam no Senhor, mas que estão frias, que o coração delas vai voltar, a fé vai voltar a ser aquecida a partir do cumprimento de uma promessa ou, né, a partir da geração de um milagre. E isso não é verdade, porque essa multidão inteira, ela vivenciou o milagre e ela não compreendeu a mensagem que o milagre estava passando ali. E outra, né, essa passagem nos mostra que nem toda a multidão ela é composta por discípulos, ou seja, nem todos aqueles que estão caminhando conosco são verdadeiros discípulos ou são pessoas que estão completamente rendidas pelo Senhor. Muitas vezes a gente vai ver na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, que pessoas chegarão próximo de nós pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, mas elas estão ali só como espectadores. Elas querem ver, mas elas não querem vivenciar. Então elas falam dos nossos milagres, dos milagres que aconteceram nas nossas vidas, mas elas não param para tentar um relacionamento com o Senhor, para, em vez de dar testemunho dos outros, dar um testemunho da vida própria, né? Elas estão ali, como eu disse, como espectadores. Então elas não são verdadeiramente discípulos do Senhor. E aí a gente vai falar sobre a expectativa errada desse povo, né? Que mesmo depois, como eu disse, de testemunharem, né, um milagre extraordinário, o povo faz uma pergunta, né, a Jesus. Em João 6,30 vai dizer: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? E essa pergunta não faz muito sentido, né? Porque parece até um pouco contraditório, porque eles acabaram de ver um milagre, né, e já estavam querendo outro. E como eu falei, muitas vezes nós somos assim, é importante te destacar isso, porque muitas vezes a gente vai ver algumas passagens da Bíblia e vai falar: aquele povo lá era assim. E a gente esquece que nós também somos assim. Muitas vezes a gente vê o milagre, a gente tem algo que é cumprido nas nossas vidas e às vezes, antes mesmo de agradecermos, sermos gratos por aquele milagre, a gente já está pedindo outro, já está pedindo mais coisa. E isso revela também, essa pergunta, né, que o povo fez, revela que a fome que aquele povo tinha, o milagre não conseguiria saciar. O milagre em si, ele não saciou a fome daquele povo. E aí aqui existe um outro perigo, uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção e que é muito atual, que é a questão de que a gente pode muitas vezes estar vivendo, correndo atrás das respostas de Deus, mas sem desejar o próprio Deus. Então o que a gente está querendo fazer? Muitas vezes a gente quer a resolução do nosso problema, a gente pede por respostas, por sinais, por cumprimentos, mas a gente não está interessado naquele que faz tudo isso e já fez muito por nós. Queremos a bênção, mas não o Deus da bênção. Exato. Muitas vezes a gente começa uma oração falando: Senhor, que o Senhor faça isso, que o Senhor me dê isso. E por poucas vezes a gente começa a oração: Senhor, como é que o Senhor está hoje?
O que está no seu coração hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer me ensinar hoje? Né? Vem aqui comigo, fala comigo. Muitas vezes a gente não faz isso. O que a gente faz? Senhor, me dá tal coisa. Senhor, faz com que tal coisa aconteça. Então a gente está sempre pedindo por coisas, traz respostas, e a gente não está atrás de conhecer o verdadeiro Deus que reina sobre todas as coisas. E aí, a multidão, quando ela faz isso, ela faz uma comparação, né? Seguindo o próximo versículo, vai dizer, né? João 6,31 vai dizer: nossos antepassados comeram o maná no deserto. E aqui eles estão lembrando de quem? Estão lembrando de Moisés, né? E aqui eles fazem uma comparação entre Moisés e Jesus. Eles falam: Moisés nos deu o pão do céu. Então o que você pode me oferecer? Né? Então é engraçado porque eles queriam um Messias, né, que sustentasse as necessidades dele, mas não um Senhor que transformasse a vida deles. E é engraçado porque eles colocam aqui, né, e muitas vezes a gente vai fazer isso, a gente vai falar, quer ver como é que a gente faz isso também? Muitas vezes a gente vai falar assim, mas a gente faz de uma forma diferente. A gente fala assim, por exemplo, a gente está esperando por algo, né? A gente está ansiando por algo, a gente está com uma necessidade por algo. E aí a gente vai comparar com uma outra pessoa, vai falar: Senhor, o Senhor fez, o Senhor prosperou fulano, então o Senhor vai me prosperar também. E não necessariamente, né? São duas coisas completamente diferentes. E aqui o povo vai comparar Moisés, achando que aquilo que tinha acontecido, né, foi por mérito de Moisés, né? E falando: Senhor, então Moisés fez isso, e o que o Senhor pode fazer por nós? E aqui Jesus vai corrigir a perspectiva deles, porque o Senhor tem isso, ele nos exorta, mas ele nos educa também. A palavra diz que ele educa aquele que ele ama, né? E aqui ele vai educar e vai exortar e vai mudar a perspectiva desse povo, quando ele diz que não foi Moisés que deu pão, né? Mas foi o Pai que sustentou aquele povo, né? E que, na verdade, Deus sempre foi o provedor. E aí, Jesus aqui ele vai apontar para uma direção que é algo poderoso, que ele vai dizer que o maná ele sustentava o corpo daquele povo, né, no deserto por um dia. Né? Tanto que eles não poderiam armazenar o maná, porque ele estragaria. Então, o que o Senhor estava querendo dizer ali? Né? As suas necessidades, eu vou cumprir elas diariamente. Né? Todo dia eu vou estar ali com você. Então, você não precisa ser ansioso com o amanhã, se preocupar com o amanhã. Né? Porque eu vou suprir as suas necessidades. E aqui, o que ele está dizendo também é que o alimento, as coisas materiais em si, elas vão suprir você até certo ponto. Mas existe um pão que sustenta a sua alma para toda a eternidade. E quantas coisas materiais que a gente vem gastando tanto tempo e energia perseguindo, elas suprem a nossa necessidade por um tempo. E é fácil ver isso. Muitas vezes, por exemplo, a gente quer um carro. A gente vai lá, faz pesquisa e vai em um monte de concessionária e tenta achar o melhor preço e compra o carro novinho. Aí o que a gente faz? Não entra com o pé sujo no meu carro. Não deixa lixo no meu carro. Não faz isso no meu carro. Não pode encostar no carro. Passa uma semana, você já está deixando uns papeizinhos ali no carro, né? Você já não está mais lavando ele. Passou alguns meses, você vai deixar para lavar ele só quando chove, né? Vai deixar o carro todo cheio de lama, não está nem aí, entrou saindo da praia com o corpo molhado, senta aí no banco mesmo, depois a gente abre as portas e deixa de secar. Então assim, você não... Aquilo ali, ele supriu a sua necessidade por um tempo, depois ele aquilo já não é mais novidade, já não brilha mais aos seus olhos como antes, né? Mas existe algo, aqui o que Jesus está apontando é que existe algo que ele vai suprir a necessidade da sua alma para todo sempre. Então não é depois
de um dia, depois de uma semana, de alguns meses, alguns anos, não, é para todo sempre. E aí aqui é quando Jesus vai fazer a grande revelação, quando ele diz, eu sou o pão da vida. E aqui Jesus, quando ele faz essa revelação, ele está revelando, na verdade, a identidade dele. Né? E ele não apresenta, né, como eu estava dizendo, ele não apresenta em si um novo ensino, um novo dogma, não. Ele está, naquele momento, se apresentando para aquele povo quando ele diz isso. E a passagem está em João 6,35, que diz, eu sou o pão da vida. E aí essa frase, ela pode ser separada em 3 divisões aqui, em 3 dimensões. A primeira é o começo dela, é o eu sou. E essa frase, né, essa parte eu sou, a primeira coisa que nos leva a lembrar é Êxodo. Né? Em Êxodo 3,14, né, Deus revela o seu nome a Moisés dizendo, eu sou. Né? Então aqui, Jesus, quando ele fala isso, ele não está se apresentando para esse povo como simplesmente um mestre, um guia espiritual. Ele tá dizendo, eu sou o próprio Deus revelado entre vocês. Eu sou o Deus que caminho entre vocês. Então ele aqui, ele não está apontando o caminho. Ele está dizendo que ele é o próprio caminho. Eu sou. E aí a segunda parte dessa frase é o pão. Né? E aí por que o pão é usado? Né? Por que a gente fala que Jesus é o pão da vida? Por que pão? Por que não um outro tipo de alimento? Porque o pão, ele, na cultura bíblica, no povo daquela época, ele era o sustento essencial. Ele era o alimento diário, era algo simples, mas que era indispensável. Né? O pão fazia parte da dieta do povo daquela época. Né? Era igual o arroz de hoje em dia, basicamente, que todo mundo come arroz em praticamente todas as refeições. E não enjoa, né? E não enjoa. O pão era esse alimento indispensável na época. Então, quando ele diz que ele é o pão, o que ele está dizendo aqui é que assim como o nosso corpo, ele não sobrevive sem o alimento, a nossa alma não sobrevive sem o Cristo, sem Jesus. E aí a terceira parte dessa frase é o da vida. E qual é a vida que ele está dizendo aqui, quando ele diz que eu sou o pão da vida? Ele não está falando somente vida como existência, né? Ele está falando de uma vida que ela é plena. O que é uma vida plena? É uma vida restaurada, é uma vida com propósito, é uma vida reconciliada com Deus e é uma vida eterna. É uma vida que ela não dura os seus 80, 90, 100 anos, né? Que é uma passagem que aos olhos humanos pode ser algo longo quando a gente fala de alguém vivendo 100 anos ou mais, mas comparado à eternidade, 100 anos é nada. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, eu sou o pão da vida, é uma vida eterna, uma vida com propósito, uma vida onde você caminhará ao lado de Deus. E aqui o que ele está dizendo é que sem o Cristo, a gente pode até sobreviver, mas a gente nunca vai conseguir experimentar a plenitude para a qual a gente foi criado. Né? E aí é que ele vai exemplificar isso, porque é aí que o discurso ele começa a gerar um certo conflito com aquele povo. Por que gera um conflito quando Jesus fala, eu sou o pão da vida? O que o povo faz logo após essa afirmação? Né? Eles percebem que Jesus ele não se encaixa nas expectativas que eles tinham do Messias. E aí a gente vai ver, né, que quando Jesus ele deixa de ser, né, apenas um provedor de milagres e passa a exigir uma entrega, a multidão vai reagir de uma forma contrária. Porque Jesus aqui ele está falando, eu não só dou, né? Eu não sou só um Deus de milagre, mas eu sou um Deus também de relacionamento. Eu sou o pão da vida, aquele alimento que você vai precisar buscar e se alimentar diariamente. Então, quando ele faz isso, ele está demandando, ele está fazendo um requerimento de uma entrega. E aí o povo vai reagir.
Porque em João 6,60, a palavra do Senhor vai dizer, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Né? Então, quando o povo ele fala isso, aqui ele não está mostrando uma falta de entendimento intelectual. Não é que o povo não tinha entendido, né, o que Jesus tinha explicado ali. Era basicamente uma resistência espiritual. Eles não queriam se render àquela verdade. E por quê? O que eles queriam? Eles queriam o pão diário, né? Eles queriam milagres constantes, né? Ou seja, sempre que eles tivessem uma certa necessidade, eles queriam o milagre do Senhor. Eles queriam um Messias que fosse político, que abraçasse todo mundo, né? E um Salvador que fosse o quê? Conveniente. Mas, o que Jesus oferece aqui? Jesus oferece arrependimento, Jesus oferece uma fé verdadeira, Jesus oferece uma rendição total e uma transformação interior. E aí, o que acontece? Isso gera um conflito naquele povo, como eu disse. Por quê? Porque aí, quando a gente começa a perceber a base do Evangelho, o que o Evangelho realmente demanda de nós, ele começa a parecer duro, porque ele não se encaixa no nosso modo de viver, ou no nosso modo de pensar, assim como não se encaixava no modo de pensar daquele povo. Então eles começam a rejeitar aquele Evangelho que estava sendo pregado ali. E aí em João 8:32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui a gente vê e a gente entende sim que a verdade ela liberta, mas antes dela libertar, ela confronta. E aí esse povo ele estava sendo confrontado e esse povo ele não, aquela verdade não conversava com eles. O que eles estavam esperando, o que eles queriam viver. Não era o que eles esperavam viver. Exato. E aí em João 6,66 vai dizer, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Né? Então o que a gente consegue ver aqui? Que caramba, Jesus tinha feito um milagre grande. E esse milagre atrai multidões, tanto só não atrai, que o povo, antes mesmo dele fazer aquele milagre da multiplicação, ele estava vindo, né, depois que ele sabe da notícia de que João Batista tinha morrido, ele se recolhe com os discípulos para orar, e o povo, sabendo disso, vai atrás. Por que o povo vai atrás? Porque o povo já sabia dos milagres que Jesus tinha feito. Então, a gente sabe que milagres, eles sempre atraem multidões, né? É muito fácil ver isso na realidade de hoje em dia. É só uma igreja começar a falar que milagres foram feitos aqui, pessoas vieram para cá e foram curadas, pessoas vieram para cá e conseguiram emprego. É só elas começarem a falar isso, se você vier aqui, as suas necessidades financeiras vão ser supridas. É só você ver, começar a fazer isso, as semanas seguintes os cultos vão estar assim, ó. Porque só do burburinho, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso atrai realmente multidão, como atraiu naquele momento. Mas a verdade, ela filtra. A partir do momento que essa verdade ela foi colocada à mesa naquele povo, ela filtrou. Naquele momento, eles viram, Jesus viu, e o povo ali viu, né, e os discípulos do Senhor viram, que nem todos ali realmente eram seguidores de Cristo. Tanto que no primeiro momento de confronto, eles resolveram desistir, falando, não, isso aí não é para mim. Né? E isso a gente vê muitas vezes, né? Quando a vida está indo numa trilha, né, num caminho que a gente está tendo, as portas estão se abrindo, a gente está tendo as nossas necessidades supridas, a gente se sente bem, né? Aí é fácil de você orar, de você dizimar, de você fazer grupo de estudo, enfim, de você se dedicar ao Senhor. Mas a partir do momento que isso começa a não acontecer, ou a partir do momento que não acontece assim de primeira, que requer um certo esforço, aí a gente começa a ver um certo tipo de resiliência, né? de resiliência, não, de resistência, né?
por falta de resiliência. A gente não quer, né, perseverar. A gente quer tudo para ontem. Então a gente faz o pedido para o Senhor, aí jejua. Quando jejua, né, quando lembra de orar e jejuar, mas faz uma vez e pronto. E fala, opa, está entregue, agora está na mão do Senhor. Não, a gente não persevera, a gente não volta ali e pede. Não, a gente só questiona. A gente só, exatamente, e quando não acontece, o problema é sempre Deus, né? Opa, Deus não fez, por que ele não fez? Por que para fulano ele fez, para mim ele não fez? Na verdade, isso deveria ser até uma forma da gente se aprofundar com o Senhor, porque ele é um Deus que faz mesmo, a gente vê ele fazendo milagres. E se a gente começa a ver que, não, por exemplo, vamos falar sobre a questão da prosperidade, né? Se ele prosperou fulano, se ele prosperou outra pessoa, se a gente começa a ver que ele vem fazendo dessa forma com muitos e não faz conosco, isso deveria levantar um sinal de alerta conosco. Não de, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Mas a gente precisa começar a tentar entender que, peraí, se Deus não está fazendo na minha vida agora, porque deve ter algum propósito nessa área, algo que o Senhor está querendo me ensinar nessa área e que eu não estou entendendo. Porque ele vai fazer, ele não se recusa em fazer, né? Ele não se recusou em alimentar aquele povo. Só que ele só tem um tempo dele. Só que ele tem um tempo dele e ele tem um propósito que é muito maior do que as minhas necessidades, do que a minha ansiedade, do que entendeu? O meu desejo de ver as coisas acontecendo, né? Não é sobre nós, é sobre ele. É igual a história de Ana e de Penina, né? A Diana vem pedindo pelo filho, e ela falava, nossa, o Senhor está fazendo com outras, né? Com Penina e não faz comigo. Qual o problema? O que está acontecendo? E quando ela começou a entender que existia um propósito por trás daquilo, né? Que enquanto ela estava querendo só um filho, o Senhor estava querendo muito mais do que um filho dela. E aí, a partir do momento que ela entendeu isso, a coisa aconteceu. Então, muitas vezes, a gente não vê as coisas acontecendo e a gente questiona Deus, e a gente não olha primeiro, para nós mesmos, e segundo, qual é a lição a ser tirada daqui, né? E aí, para a gente terminar, eu queria falar sobre o que significa, afinal, né, já que a gente entendeu essa passagem, já que eu trouxe esse contexto histórico, né, e bíblico, o que significa realmente comer o pão da vida, né, para nós? Porque muitos entendiam isso como uma forma literal, né, e a gente sabe que não é. Então, quando Jesus ele fala sobre comer o pão da vida, ele não está falando sobre um ato religioso, não é sobre religiosidade, né? O que significa, de fato, comer o pão da vida, né? Primeira coisa, significa crer em Jesus como a nossa única fonte de vida, né? Não é só porque muita gente fala, mas eu acredito que ele existe. Não é só o fato de, não, eu acredito que existe um ser superior, né? Que é uma energia, uma entidade, ou não é simples fato de acreditar que ele existe. Isso não nos diferencia de ninguém, né? É confiar que somente ele pode nos sustentar, né? Isso é crer nele como a nossa única fonte de vida, a nossa vida dependente dele, né? E também na questão de parar de buscar, né, sentido em coisas que são efêmeras, né? Coisas que são temporárias. Muitas vezes a gente tenta suprir a nossa fome, a fome da nossa alma, como eu disse no começo, com coisas que são temporárias. Não, eu quero aquele apartamento. Aí, a partir do momento que consegue aquele apartamento, aí já não tem mais propósito nenhum, já, entendeu? Aí vai correndo atrás de mais coisas. Por que a gente fala que
a gente sempre escuta aquela lógica, né, da pessoa que ela vai ganhando mais dinheiro, né, o salário vai aumentando, mas isso não é suficiente porque a pessoa vai sempre querer mais. Porque a gente tem essa tendência de estar buscando saciar a nossa fome com essas coisas que não nos saciam. A mesma coisa que você passou um tempo sem comer. Vamos dizer que você ficou de jejum aí, fez um jejum de 3 dias aí. Você está 3 dias só no líquido. Aí você sentou e você fala, não, agora eu vou comer. Aí você come uma bolachinha. Isso não vai saciar a sua fome. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente vai atrás de coisas materiais para saciar a fome da nossa alma. Não vai saciar. Segundo, é receber Jesus como Senhor. Não apenas Ele como um provedor para nós, né? Muitos de nós, a gente quer Jesus pelo que Ele pode dar, né? Mas como eu disse, poucos se colocam disponíveis a ser transformados por quem Ele é, né? Então, o que é essa questão de se permitir, né, ser transformado? Muitas vezes a gente traz Jesus para a nossa vida, mas a gente não quer que Ele toque em nenhuma área da nossa vida, né? Só naquelas que a gente está com uma certa dificuldade, aí você faz, mas na outra não, deixa quieto. A que está funcionando, deixa quieto. Não dá palpite, não. Exato. Mas o comer do pão da vida é permitir que Cristo ele governe as nossas decisões, né, os nossos valores, os nossos desejos, a nossa identidade. E para isso a gente, como eu disse, precisamos nos disponibilizar a isso, a estar disponíveis, né, a essa transformação. A terceira coisa é se relacionar com Jesus diariamente. Assim como o pão, como eu disse naquela época, era um alimento diário, né, um alimento cotidiano, Cristo ele não pode ser uma experiência ocasional nas nossas vidas. Não pode ser algo somente de domingo, de sábado, ou algo somente quando eu estou desesperado. Não. O sustento, né, Jesus, ele é o sustento que é constante. Então, comer desse pão é buscar a presença, é se alimentar da palavra, né? É desenvolver comunhão com Ele, né? É depender dEle todos os dias, né? Para todas as ocasiões. E muitas vezes a gente não faz isso. Mais uma coisa que é encontrar satisfação que nada mais pode dar, né? Então, a gente, como eu disse na introdução, né, existem 2 fomes, né? A fome física e a fome espiritual. Todo ser humano ele sente fome espiritual, né? Uma fome de amor, uma fome de propósito, uma fome de paz, uma fome de pertencimento, né? Cada um de nós temos uma fome diferente, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso aprofundamento, né, de relacionamento com o Senhor. Todos nós temos fomes diferentes, né? Mas todas essas fomes que eu falei, elas só podem, né, ser saciadas por Jesus. Então, muitas vezes, a gente dá o alimento errado para saciar a nossa fome, né? A gente vai em busca de um alimento que não tem substância, né? O alimento da conquista, o alimento dos relacionamentos, o alimento do dinheiro, o alimento da religião. E nada disso vai nos satisfazer plenamente, a não ser Cristo. E aí em João 6,35 vai dizer que quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E aí aqui, né, eu oro para que as pessoas, né, nós aqui e todas as outras, que essa mensagem possa chegar, que muitos de nós aqui, a gente provavelmente, eu posso dizer que sim, mas todos nós aqui provavelmente podemos dizer que nós já vivenciamos, já experimentamos milagres, né? Mas muitos de nós não experimentamos ainda uma transformação.
E talvez a gente esteja seguindo ainda Jesus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode nos dar, né? Mas hoje aqui fica o convite para que a gente possa conhecer Ele de verdade, né? E que a gente possa buscar aprofundar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele, porque lá atrás Ele disse, né, algumas coisas para aquele povo, mas hoje Ele continua dizendo que Ele é o pão da vida. Ele continua dizendo que vem a mim. Ele continua dizendo que alimente a sua alma em mim, busca em mim aquilo que a sua alma precisa. Então que a gente possa ter esse discernimento, né, essa sabedoria de estar buscando o alimento correto para saciar a nossa fome e a nossa sede. E esse alimento só pode ser buscado, só pode ser achado, encontrado em Jesus, né? Ele é o nosso pão da vida. Isso que é realmente comer do pão da vida. É aquela busca diária, constante, né? E começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu não digo aqui que é errado querer coisas, né? Querer um carro, querer uma casa, querer ter mais dinheiro, querer ter uma vida confortável, né? A palavra do Senhor mesmo disse que ela não tem nada contra o dinheiro, né? O dinheiro foi criado pelo Senhor, né? O que o Senhor tem é contra o amor ao dinheiro, né? É contra o amor à idolatria, né? Quando a gente coloca outros relacionamentos na frente de Jesus, a gente está, né, em detrimento ao relacionamento dele, a gente está idolatrando certas pessoas. Então, não há nada de ruim em se relacionar, mas a gente não deve colocar nada à frente de Jesus. Então, que a gente possa, hoje, estar não só buscando o pão da vida, mas que a gente possa encontrá-lo e que a gente possa estar nos saciando, né? Assim como aquele povo foi saciado, mas eles não entenderam a mensagem, que a gente possa entender que a gente tem as nossas necessidades sendo supridas diariamente pelo Senhor, mas que, além disso, a gente precisa da presença dele. A nossa alma precisa da presença dele. Amém?